Olá, estudante do ensino médio, aqui é o professor Rodrigo e eu vou dar continuidade às aulas do componente de linguagem e suas tecnologias com foco em mídias e ferramentas digitais. Lembrando que esse conteúdo está dentro de processos coletivos que visam uma melhor colaboração entre vocês. E foi pensando nisso que nossa aula de hoje terá o formato de oficina. Eu pedi que todos se organizassem em pequenos grupos, porque eu penso que isso pode ajudar na argumentação, na interação de vocês, na troca de ideias sobre todo esse processo de criação. E também por estarmos conhecendo as mídias digitais, vamos aprender sobre um gênero literário muito interessante, que dialoga bem com as plataformas digitais, com esse nosso novo momento de interação instantânea, as redes sociais, ou mesmo o ambiente cibernético como um todo. É o microconto. Se de um lado nós temos o TikTok, por exemplo, onde rapidamente pulamos de um assunto para outro, né? O microconto também tem essa propriedade de narrar sucintamente, mas de forma concentrada, um assunto qualquer que possa causar um novo sentido, que possa dar um efeito muito interessante no contexto do que ele contar. Veja, eu vou dar um exemplo de microconto da Ligia Teles. É assim: fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Isso é um microconto. Tá vendo? Ele é curto, ele tem um sentido próprio, ele causa um efeito muito parecido, bem fácil de dialogar com o que acontece nas redes sociais, nas mídias digitais, não é mesmo? Lembre-se do TikTok, né? Toda hora você passa, vai trocando o assunto, tem essa brevidade, tem essa coisa sintética, não é isso? Então, relembrando, o microconto é uma narrativa curta, construída de forma sucinta, mas concreta, que busca o melhor dos sentidos, que busca trazer um efeito interessante. Mas, de um lado, se o microconto é curto, e o conto? Que tamanho tem um conto? Bom, o conto pode ter qualquer tamanho. Quando eu falo tamanho, números de palavras. O conto pode ter uma palavra. Morreu. Isso é um exemplo de um microconto. Ou pode ter quantas palavras você quiser. Quantas palavras você achar que deve ter. Talvez essa seja a diferença, né? Enquanto que o conto se carrega de várias palavras, o microconto tem um caminho inverso. Ele se reduz, ele sintetiza. Mário de Andrade, um dos fundadores do modernismo no Brasil, dizia que, em verdade, sempre será conto aquilo que o autor chamar de conto. Interessante, né? Bom, agora vamos experienciar o microconto. Por favor, busquem por frases conhecidas na internet. Tem que ser frases conhecidas para ficar bem interessante o sentido. E a partir delas, peço que vocês criem seus próprios microcontos. Veja um exemplo. Olha aqui uma frase que tem, acho que uma boa audiência, pelo menos entre os brasileiros. Independência ou morte. Acho que muitos de vocês conseguem até contextualizar o porquê que foi dito isso, em que época que foi dito isso. Por quê? Porque quando você se depara com essa informação, com esse assunto, a sua mente já busca um repertório específico. Ela traz um significado próprio, imutável. Agora, se eu colocar uma vírgula aqui,
e escrever a seguinte palavra: drogas, independência ou morte. Tá aí. Eu dei um novo sentido, sintetizei, criei um efeito. Isso é um microconto. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês busquem, articulem entre vocês em cada grupo, tragam, concorram troquem repertórios, conhecimentos que vocês já têm, associem as buscas da internet e montem microcontos. Ou melhor, microcontem o mundo de vocês.